Pronto. Aí está com problema, escreveu. Ela mandou uma mensagem? Isso. Tá, deixa eu mandar o link para ela, peraí. Vou só baixar ali a TV. Engraçado, porque ela entrou, né? Entendi. Mas vamos lá, né? Tá, tem o link aqui. O microfone está desligado, né? Dela. Eu acho que não é o link, mas, enfim. Vamos lá mandar o link. Já mandei, já. Pronto. Muito bem. Ah, tá. Lá vem ela. Bem, ela aí. Marli, tá ouvindo a gente? O microfone dela está desligado. Deixa eu mandar uma mensagem para ela aqui. Tá me ouvindo? Ah, agora sim. Agora estamos. Tá pedindo permissão de acesso, mas não tô Já dei. entendendo. Eu já autorizei, já autorizei. Da primeira e da segunda vez. Deixa eu ver, tá dando uma mensagem. Ela aí. Eu tô tentando pelo computador também. Tudo bem, Marli? Tudo bem, é que por aqui tá bem baixo para mim. O áudio? O áudio. Como é que vocês estão me ouvindo, gente? Muito bem. Tá bom. A Marli também, a Margarida, tudo tranquilo. Ouvindo bem. Ô, Marcelo, por que aqui no meu computador fala assim, não é possível encontrar seu microfone? É engraçado, porque... Mas é do celular ou do computador? Do computador. Então, ele não está localizando o seu microfone do computador. Ah, tá. Mas eu vou pesquisar, porque realmente eu ainda não sei muito sobre o Google Meet, né? Tá. Mas você quer que eu veja já e você entra no computador? Não, eu tô no computador. Mas a gente Aliás, está tô te nos ouvindo. dois, no celular e no computador, mas... Vou até Mas tá desligar o funcionando. computador, que pode ser que seja isso que esteja o áudio baixo. Porque eu tô te ouvindo muito bem, realmente. Sim, mas aqui por acaso tem dois. Tem um que Sim. diz Marli e tem o outro. Sim, deve Eu ser vou desligar do e-mail para ver se aumenta o som, tá bom? Tá bom. Enquanto isso, eu vou ver se tem como aumentar o meu som, mas todo mundo tá. Mas vamos ver, né? Não custa, né? Tá todo mundo ok? Só o meu que tá assim? Sim, o meu tá bom. Tá ótimo. Tá. Eu não sei o que está acontecendo. Mas depois a gente vê isso. Mas atrapalha a sua compreensão do que nós dizemos, ou não? Não, dá para ouvir sim. Eu vou fechar a porta, vai dar. Ok. Desculpa aí, gente. Tecnologia nunca foi meu forte. Não, tranquila. Eu já esperava que houvesse. Eu também sou igual para entrar. Não entrou pelo computador. Entrou sim, Marcelo. O problema é que ele não está achando o microfone.
É só, deve ser algum probleminha, algum detalhezinho aí, mas nada importante. Eu vou pesquisar sobre isso. Obrigada. Bom, então vamos lá. Quem começa hoje é Eliane, Eliane, sim. é isso, né? Fica à vontade, Eliane. Depois a Marli no Evangelho. Então, vamos, neste momento, nos reunirmos em pensamento. Que os nossos amigos espirituais possam fazer esse elo de ligação entre cada um de nós que estamos neste momento, nos reunindo em pensamento. E nós possamos também mandar os nossos pensamentos positivos para o nosso planeta, o mais longe que nós consigamos, que ele possa ser espalhado por todo o planeta, que possam ser derramado bálsamo para aliviar as dores dos irmãos mais necessitados. Irmãos que estão internados nos hospitais, irmãos que estão nos presídios, nos asilos, nos orfanatos, que eles possam ter a compreensão do momento em que estão vivendo. E que nós possamos, então, nos dedicarmos a esse estudo para o melhor aprendizado, para nós conseguirmos ter uma compreensão melhor da nossa vida e colocar em prática todo o que nós vamos aprender hoje. Que assim seja. Assim seja. Sou Muito eu? bem. Sim, senhora, o Evangelho, né? Isso. Fica à vontade, Marli. É causa das atuais aflições, certo? Sim. Isso. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim quer, têm duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dela. Remontando a fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são as vítimas de suas imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas ruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes, porque são de interesses calculados ou de vaidade, com os quais o coração nada tem? Quantas dimensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperância e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não combateram suas más tendências no princípio, por fraqueza ou indiferença, deixaram se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepção da vida, interroguem friamente sua consciência, que remonte progressivamente a fonte dos males que os afligem, e verão se, ou mais frequentemente, não se pode dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. A quem, pois, culpar todas as suas aflições senão a si mesmo? O homem é, assim, um grande número de casos
o artifício de seus próprios infortúnios, mas ao invés de reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto sua má estrela está na sua incúria. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que fez, mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge mais especialmente aquelas que prejudicam a sociedade, e não aquelas que prejudicam, senão aqueles que as cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas, por isso ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei que não tenha consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos triste, de onde se segue que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou. Os sofrimentos que lhe são a consequência são para ele uma advertência do que errou. Eles lhe dão a experiência, fazendo-o sentir a diferença entre o bem e o mal, e a necessidade de melhorar para evitar no futuro o que lhe foi uma fonte de desgosto. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar, e confiando na impunidade, retardaria o seu adiantamento e, por conseguinte, sua felicidade futura. Mas a experiência, algumas vezes, vem um pouco tarde, quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas, e quando o mal não tem mais remédio, então o homem se põe a dizer: se no início da vida eu soubesse o que eu sei agora, quantas faltas eu teria evitado? Se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo, mas não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso diz, eu perdi minha jornada, ele também se diz, eu perdi minha vida. Mas da mesma forma que para o obreiro o sol se ergue no dia seguinte e uma nova jornada começa, permitindo-lhe reparar o tempo perdido. Para ele também, depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Até aí, né? Isso. Então, tá. O que eu entendi? Bom, eu vou falar o que eu entendi, né? Acho que eu lembrei do príncipe lá, tu é eternamente responsável pelo que tu faz, né? Então, nós somos responsáveis pelo aquilo que nós fazemos. E nós, na maioria das vezes, temos o hábito de culpar o outro. É como diz Sartre, né? O inferno são os outros. Mas, na verdade, acho que somos nós culpados por muitas coisas. Principalmente por sentir. Eu tiro por mim. Quantas vezes eu fiquei angustiada com determinadas situações, nas quais depois eu vi que era uma bobagem incrível. E eu sofri assim, sofri desesperadamente por algo que não era tão sério assim. E muitas coisas que eu passei na vida serviram-me de lição para o futuro, né? Que na época podia ser um infortúnio, algo triste, mas que veio me tornar uma pessoa melhor. Então, acho que, assim, quando a gente fala assim,
né? No Kardec fala que muitas vezes os pais não educam, né, seus filhos. Há uma controvérsia, na minha opinião, porque eu já assisti pais que foram amorosos, pais que educaram, e na velhice eu vi filhos abandoná-los. Mas eu já vi também pais abandonarem filhos passarem por situações muito difíceis e se tornarem pessoas boas, né? Então, tudo isso me leva às atitudes e conduta. É isso. Eu não posso pôr culpa no outro. Eu tenho que assumir as consequências do que faço. Se meu vizinho não é legal, eu tenho que entender a maneira dele ser. Se alguém me faz alguma coisa, é dele, não é meu. Então, eu entendo que muitas das nossas aflições são de nossa responsabilidade, são coisas criadas na nossa própria mente e sofrida pela nossa própria mente, e isso reflete no corpo. Eu estava conversando com meu psicólogo e ele estava me contando, né, que hoje uma das maiores dificuldades na psicologia é lidar com ansiedade, principalmente pós-pandemia, né? Então, a ansiedade é uma situação, hoje em dia, considerada já assim, uma patológica, né? Tendo que ser tratada. Então, quem tem ansiedade sofre muito, mas a solução ainda está nele, né? Então, é isso que eu vi. E eu achei aqui também um texto, não sei se vocês já leram, as 12 constelações evolutivas, que ninguém mesmo consegue fugir, da Joana de Ângeles. Vocês já ouviram? Não lembro. Não, Você viu, Carlos? não. Vocês me permitem ler um pedaço? Claro, por que não? Eu achei bem, que caía bem, sabe? O outro não existe para te agradar ou para te desagradar. O outro existe para te ensinar. Ninguém é culpado pelo que estás sentindo. És tu que optas pelo sentimento que tens neste exato momento, só tu. A arte de viver sem expectativa e sim com perspectiva é a chave para não se frustrar. Cura a ti o vício da necessidade de aprovação do outro. Só assim poderás desfrutar da ousadia e da confiança natural do teu espírito, da tua essência. Tu não tens controle de nada, por mais que acredites que tens. Lembra-te, daqui a pouco a Terra irá reivindicar o teu corpo e deixarás esse planeta para ingressar em uma nova fase de existência. Abra mão do controle. Só assim terás domínio sobre ti, mesmo sobre tua vida. Controle é um reflexo do medo. Já o domínio é um reflexo do estado de ausência absoluta de tensão interna e do teu encontro com a paz. Não te descaracterize para tentar caber no espaço apertado do pensamento que o outro tem em relação a ti. Isso não vai dar certo. Quando tu anulas para agradar alguém, a tua luz apaga e és apenas tu quem fica no escuro, sentindo-te perdido. Cuidado no que os outros dizem para ti, por mais romântico e poético que possa ser, o que importa são as atitudes. Abandona o orgulho e o delírio de acreditar que tudo vai ser como tu queres, deseja ou necessitas. Tudo é passageiro. De perto,
a vida é uma tragédia, de longe é uma comédia. Daqui a algum tempo irás rir de todos os dramas que criaste, pois tudo passa, tudo. Tu és responsável por tudo que está acontecendo na tua vida. Tens pensamentos e sentimentos predominantes que irão formatar a tua realidade, quer tu queiras, quer não. Portanto, se queres mudar a tua realidade, muda teus pensamentos e seus sentimentos. Carência emocional não é a necessidade de receber, e sim de dar. Só tu poderás suprir as suas necessidades emocionais. Projetá-las em alguém é o mesmo que pedir para alguém que se alimente para saciar tua fome. Viva com simplicidade e com mais realidade. Só assim tu realmente és. Vai surgir de verdade. Ri mais e não leve tudo tão a sério. Afinal de contas, a essência da vida é descobrir e desfrutar dessa maravilhosa aventura chamada evolução. Joana de Ângeles. Gostaram? Muito bem. Muito. Muito. Ó, pessoal, vou dar aqui uma pausa, porque meu marido chegou de viagem e ele está ali no sofá só a ressonar. Vou-lhe acordar, ver se ele vai para o quarto, tá bem? Está bem. Tá bem. Ok. Comentários? Não, a causa atual da aflição, a gente não pode esquecer que esse item de hoje, ele fala justamente daquilo que nós estamos fazendo na nossa vida. Muitas vezes a gente sempre acha que tem algum obsessor do nosso lado que está fazendo a gente tomar as atitudes, que são outros que ficam cutucando a gente para a gente reagir mal. E, na verdade, nós temos a nossa personalidade, o nosso perfil. Então, muitos erros que a gente comete justamente porque nós ainda estamos marcando passo na nossa evolução, né? A gente ainda não está... Hoje, por exemplo, a gente está estudando. Hoje é um momento que a gente está buscando se melhorar. Mas nem sempre a gente consegue segurar isso. Então, não adianta a gente jogar culpa. Não, eu sou assim porque no passado, na outra encarnação, das 5 encarnações atrás, não, a gente é assim porque é o nosso perfil ainda. Um perfil do planeta Terra, um perfil de expiação de provas. E que nós precisamos, com o nosso estudo, com a nossa dedicação, com a nossa fraternidade, buscar nos melhorar. E sair de onde a gente está. Sim. É isso. Isso que ela leu na mensagem de rir depois, quando a gente pensar em algumas atitudes anteriores, isso eu já faço. Quando eu penso no que eu fiz já no passado, quando eu era mais jovem, eu penso, nossa, meu Deus do céu. Mas que bom, né? Sinal que eu mudei, né? Sim. Sinal que nós estamos Não é verdade? tendo a oportunidade de evoluir, né? Estamos aqui ainda evoluindo. Sim, sim. Nossa, gente, se vocês me conhecessem há, vamos dizer assim, 30 anos atrás, vocês não iam falar que eu sou o Marcelo. Não, deve ser seu irmão gêmeo. Bom, cadê a Marli? Marli sumiu. Ah, eu sumi? Sumiu. Sabe o que Tô que é? vendo- Eu tô tentando pôr fone de ouvido, porque eu não consegui ouvir o Carlos. Ah. Tenta, a Mas gente a espera. câmera tá ligada, sabe? É que eu tô Sim. tentando pôr fone de ouvido. Ela baixou para pôr o fone. Mas pode ir falando que eu tô ouvindo. Quer Tá. fazer um comentário, Marcelo? Porque, perdão, Não. Carlos, eu um pouco te ouvi. Não, eu já falei, já falei realmente. Já. Vocês Falta só- sabem que eu...
Vocês sabem que eu sou um pouco, assim, indignada, né? Mas eu estou trabalhando isso ainda, sabe? Mas eu não tenho muito tempo, não. Eu tenho que tratar de melhorar logo. Nós, Eu Tem sou muito sincera tempo. com Como assim? vocês. Há coisas que eu não concordo, que eu acabo extrapolando, mas educadamente, viu? Que uma coisa que eu aprendi a não ser pavio curto mais. Antes eu era muito pavio curto. Tomou, levou. Mas agora não sou mais assim. Agora eu sou bem mais democrática, sabe? Eu vou assim pelas beiradinhas, porque eu sei que o meio é pesado, né? Sim. Então, assim, eu já melhorei bastante em relação do que fui. Então, assim, espero ainda poder melhorar, dar tempo, né? De eu melhorar e poder ainda Com, estar fazendo grandes obras dentro de mim mesma. com certeza, todos nós vamos tentando fazendo isso, né? Mas é difícil, realmente é muito difícil, não é fácil, não. Esse ano tá difícil, viu, Marcelo, para mim. Ah, extremamente difícil. Não é só para você, não, para todos nós. Sim. Acho que o Carlos e a Ai, Eliane meu. concordam. Uhum. A Conceição está em Ai, Portugal, gente, não está passando pela mesma situação. Ai, é difícil. tudo igual. Não tira nem põe. Ah, sim. Será? Ainda hoje mesmo eu me estressei no supermercado. Oh, Sério? rolou. Por acaso já há muito tempo não me estressava, mas hoje me estressei. Oh, Jesus. Mas Bom, a gente está se estressando quase todo dia aqui, viu, Conceição? Eu já há muito tempo, até disse, o meu marido chegou, até disse, poça, hoje tirei a barraqueira que já estava guardada lá no armário há tanto tempo. certo. A Bom, dona Eliane quase que não se vê aí na câmara. Oi? Só se vê o cabelo da ponta da dona Eliane. olha aí, apareceu de novo. Eu tô acertando o fone. Tava todo enrolado. Não é a Marli, é a dona Eliane. Ah, dona Eliane. Quase se vê a ponta do cabelo. Tá se escondendo, olha lá. Ó. Eu acho que a Eliane se esconde, porque ela não liga o celular dela. E ela tem um que eu sei. Bom, vamos lá? Sim, agora é você, né, Carlos? Sim, agora sou eu. Na verdade, hoje... pode falar, Marcelo. Não, tá ok, Marli? Só saber se ela já tá ok. Não, pode ir, eu vou ficar com o fone só, depois eu desenrolo ele. É que eu não estava realmente ouvindo vocês, me perdoa, não estou. Ok. Hoje, a número 59, na verdade, ela não é uma pergunta, né? Ela é uma dissertação, ela é uma afirmativa. Considerações e concordâncias bíblicas referente à criação. Então, o número 59. Os povos formaram ideias muito divergentes sobre a criação, segundo o grau dos seus conhecimentos. A razão apoiada na ciência reconheceu a impossibilidade de certas teorias. Aquela dada pelos espíritos confirma a opinião admitida há longo tempo pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se pode fazer a essa teoria é que está em contradição com o texto dos livros sagrados. Mas um exame sério faz reconhecer que essa contradição é mais aparente do que real e que ela resulta da interpretação dada a um significado frequentemente alegórico. A questão do primeiro homem, na pessoa de Adão, como única fonte da humanidade, não é o único ponto sobre a qual as crenças religiosas tiveram que se modificar. O movimento da Terra pareceu, em certa época, de tal forma oposto ao texto sagrado, que não houve tipo de perseguições que essa teoria não tivesse servido de pretexto, e, todavia, a Terra gira malgrado os anátemas, não podendo hoje ninguém contestá-lo sem agravar a sua própria razão. A Bíblia diz, igualmente,
que o mundo foi criado em 6 dias e fixa a época em torno de 4.000 anos antes da era cristã. Além disso, antes disso, a Terra não existiria. Foi tirada do nada. O texto é formal. Eis que a ciência positiva, a ciência inexorável, veio provar o contrário. A formação do globo está escrita em caracteres perenes no mundo fóssil, estando provado que os 6 dias da criação indicam períodos, cada um podendo ser de várias centenas de milhares de anos. Isso não é um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada. É um fato também constante, como aquele do movimento da Terra, e que a teologia não pôde se recusar a admitir. Prova evidente do erro em que se pode cair os que se atém à letra das expressões de uma linguagem frequentemente figurada. É preciso concluir que a Bíblia é um erro? Não, mas que os homens se equivocaram ao interpretá-la. A ciência, escavando os arquivos da Terra, reconheceu a ordem pela qual os diferentes seres vivos apareceram em superfície. E esta ordem está de acordo com aquela indicada na Gênesis, com a diferença de que esta obra, ao invés de sair milagrosamente das mãos de Deus, em algumas horas, se realizou sempre pela sua vontade, mas segundo a lei das forças da natureza, em alguns milhões de anos. Deus ficou, por isso, menor ou menos poderoso? Sua obra ficou menos sublime por não ter o prestígio da instantaneidade? Não, evidentemente. Seria preciso fazer-se da divindade uma ideia bem mesquinha para não reconhecer-se a sua onipotência nas leis eternas que estabeleceu para reger os mundos. A ciência, longe de diminuir a obra divina, nola mostra sob um aspecto mais grandioso e mais conforme às noções que temos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesma de se cumprir, sem derrogar as leis da natureza. Todos estão me ouvindo? Sim. Ótimo. A ciência, de acordo nisso, com Moisés, coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Todavia, Moisés indica o dilúvio no ano 1654 do mundo, enquanto a geologia mostra o grande cataclismo anterior à aparição do homem, atendendo que, até hoje, não se encontrou nas camadas primitivas qualquer traço de sua presença, nem de animais da mesma categoria sob o ponto de vista físico. Mas nada prova que isso seja impossível. Várias descobertas já fizeram surgir dúvidas a tal respeito. Pode ocorrer que, de um momento para outro, se adquira a certeza material dessa anterioridade da raça humana. E então se reconhecerá que sob esse ponto, como sobre outros, o texto bíblico é uma alegoria. A questão é de saber se o cataclismo geológico é o mesmo a que assistiu Noé. Ora, o tempo necessário à formação das camadas fósseis não permite mais confundi-los, e do momento em que se encontrem os vestígios da existência do homem antes da grande catástrofe, ficará provado ou que Adão não foi o primeiro homem ou que sua criação se perde na noite dos tempos. Contra a evidência não há raciocínios possíveis, e seria preciso aceitar que o fato, como se aceitou aquele no momento da Terra e dos 6 períodos da criação. A existência do homem antes do dilúvio geológico, em verdade, é ainda hipotética, mas eis aqui o que o é menos. Admitindo-se que o homem apareceu pela primeira vez sobre a Terra 4.000 anos antes de Cristo, se 1.650 anos depois toda a raça humana foi destruída, à exceção de uma só família, isso resulta que o povoamento da Terra data de Noé, quer dizer, de 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram do Egito, no 18º século, encontraram esse país
muito povoado e já bem avançado em civilização. A história prova que nessa época a Índia e outros países estavam igualmente florescentes, sem mesmo se levar em conta a cronologia de certos povos, que remontam a uma época bem mais recuada. Seria preciso, pois, que do 24º ao 18º século, quer dizer, num espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem pudesse povoar todos os imensos países então conhecidos, supondo-se que os outros não o fossem, mas que nesse curto intervalo a espécie humana pudesse se elevar da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas. A diversidade das raças vem ainda em apoio desta opinião. O clima e os costumes produzem, sem dúvida, modificações dos caracteres físicos, mas se conhece até onde podem chegar as influências dessas raças, diferenças constitucionais mais profundas que aquelas que podem o clima produzir. O cruzamento das raças produz os tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os produz apenas cria variedades. Ora, para que houvesse cruzamento das raças, era preciso que houvesse raças distintas. E como explicar sua ausência, dando-lhes um tronco comum e, sobretudo, ainda próximo? Como se admitir que, em alguns séculos, certos descendentes de Noé se transformaram ao ponto de produzirem a raça etíope, por exemplo? Uma tal metamorfose não é mais admissível que a hipótese de um tronco comum para o lobo e o cordeiro, para o elefante e o pulgão, para o pássaro e o peixe. Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Tudo se explica, ao contrário, em se admitindo a existência do homem antes da época que lhe é vulgarmente assinalada. Que as origens são diversas, que, vivendo há 6.000 anos, Adão tenha povoado uma região ainda desabitada, o dilúvio de Noé, como uma catástrofe parcial, confundida com o cataclismo geológico. Tendo-se em conta, enfim, a forma alegórica particular ao estilo oriental, que se encontra nos livros sagrados de todos os povos. Por isso, é prudente não se negar apressadamente como falsas doutrinas que cedo ou tarde, como tantas outras, podem desmentir aqueles que as combatem. As ideias religiosas, longe de se perderem, se engrandecem, caminhando com a ciência. Esse é o único meio de não apresentarem ao ceticismo um lado vulnerável. Bom, aqui, para esse momento que ele estava escrevendo, que os espíritos estavam falando, que nós estamos falando aqui em 1857, 1860, estava falando bem o Velho Testamento fala algumas coisas, não são 6 dias, são 6 períodos, cada período são de milhões de anos, quer dizer, não criou na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e descansou no domingo. São milhões de anos, teve resfriamento do solo, teve uma série de coisas que aconteceram. A espécie humana foi a última a ser criada. Por quê? A gente foi, primeiro, o espírito passa pelo vegetal, mineral, vegetal, para depois cair no reino animal e finalmente ser o hominal. Então, nós vamos passando por fases, por momentos, mas isso não acontece de um momento para outro rapidamente. São muitos momentos. A gente, hoje, podemos ver a nossa evolução quando a gente olha para a nossa própria raça humana, de como ela era lá atrás e como ela está hoje. Então, todos esses momentos que a gente passou, tudo que já nos aconteceu, mostra a nossa evolução. E a nossa evolução, ainda caminhamos muito para ter lá na frente, para ser onde a gente precisa chegar. Isso é bem devagar, isso é bem lento. Mostra que o povoamento, ele não começou
muito tarde, como se pensa. Foi lá atrás. O Marcelo chegou semana passada, na outra, a falar disso também, de quando começamos com o nosso povoamento. Então, tudo isso aconteceu de uma forma bem... Deus é perfeito. Se coloca no fim, não consegue chegar. Então, vai paulatinamente, gradativamente, nós vamos conseguindo a nossa evolução e o mundo está chegando onde está hoje. Sim. E vamos evoluir ainda mais, né, Carlos? Sim, sem dúvida. Imagina que para a gente chegar e se tornar um mundo puro, quanto a gente tem que evoluir? O que a gente tem que fazer? A nossa alimentação hoje, ela é saudável para aquilo que a gente está fazendo aqui agora. Mas a gente sabe que muita coisa dela tem que mudar. É. Até é bom tá a carne alta, né, Carlos? Assim a gente não come. Assim a gente evita. Tudo tem um lado positivo, né? Até até coisa negativa. É verdade. Eu não sou muito chegada à carne mesmo. Uhum. Eu ainda estou num momento muito atrasado. Graças a Deus essa alta não me pegou, não. Não sou muito chegada, não. Uhum. Só uma observação, hoje em dia a gente tem, cada vez mais, a gente tem tido novas descobertas arqueológicas, né? E elas estão apontando que a civilização ela é muito mais antiga do que Suméria, Egito, né? Estão descobrindo aí coisas fantásticas de 12 mil anos, 20 mil anos, né? Então, na verdade, a gente não sabe tudo ainda, né? Mas ele fala ali, né? Que algumas coisas ainda chegariam, né? Sim, sim. Então tem muito o que saber ainda, né? Sim. Eu acho que daqui a alguns milhares de anos, se Deus nos der, por sua bondade e misericórdia, né, a reencarnação, nós poderemos ainda ver o quanto esse mundo avançou, né? Eu diria um pouco diferente. Se a gente for inteligente o suficiente para não nos destruir ao longo da história, né? Em guerras, então talvez a gente vá atingir um nível melhor aí, né? Mas, né? Você acha que a sua evolução depende do outro? Não, eu acho que não. Você, É Carlos? uma coisa muito profunda, mas eu acho que não, é de mim mesmo. O Marcelo usa um termo muito interessante. A minha evolução influi na coletividade. Isso que eu quero dizer. Porém, eu dependo de mim para evoluir, não dependo da coletividade. Sim. Mas, por exemplo, vocês não acham que o lado externo às vezes influencia muito na gente também? O lado Se a gente externo, deixar. se a gente deixar, exatamente. Por exemplo, a pandemia, né? A pandemia não foi algo causado por mim, por você, mas foi causada pelo homem, né? Não, eu não creio que a pandemia tenha sido criada por Deus, porque não foi um homem que comeu um pandolim, um bichinho, e o bichinho estava contaminado, espalhou pelo mundo. Quem comeu? Não foi Deus que comeu o pandolim, foi o homem. Ou eu estou errada? Então, eu não sei se o que se sabe ao certo, né? Exatamente. Eu acho que a gente nunca vai saber a verdade. Cada um diz alguma coisa diferente. O que eu fiquei sabendo que o chinês comeu um pandolim contaminado. O que é um pandolim? É um animal silvestre na China. A China, ela come escorpião, come animais silvestres. Hoje não, está proibido, né, Marcelo? O Eles governo proibiram na chinês, região. depois da pandemia, o governo chinês baixou um decreto que é proibido comer animal silvestre. Porque esse animal silvestre acabou comendo fezes de morcego, e a fezes do morcego, como tinha o vírus, a pessoa se alimentou desse animal silvestre, e aí criou-se o Covid-19. Mas isso é uma das versões. É. Entendeu? Não é uma verdade absoluta, sabe, Conceição?
Mas é um pandolim, um bichinho. É isso. Acho que a gente nem vai chegar a saber a verdade absoluta, né? Mas, enfim, Não. Tem muitos mistérios. sim. Mas certo é que chinês come muita porcaria. Escorpião. Eu acho que só pegando uma partezinha aí da Marli, que ela falou assim que não foi Deus que criou a pandemia, não foi, né? Não foi Deus. Não, eu acho que não. Mas eu acho que tudo que aconteceu com essa pandemia já foi para a nossa evolução também. Nós precisávamos, Deus deixou isso acontecer, como tem aquele que a gente fala que não cai uma folha da árvore, se não é da permissão dele. Deixou isso acontecer para que nós também tirássemos de toda essa pandemia, de tudo que nós vivemos, algo positivo. Nós não podemos só lembrar da pandemia. É claro que as mortes, a doença, isso vai ficar muito marcado. Mas a gente não pode só pensar e deixar isso nos marcar. Nós temos que sempre procurar, através de tudo isso, algo melhor. Uma evolução, alguma coisa que tocou em nós. A pessoa que conseguiu nessa pandemia ajudar um irmão mais próximo, fazer uma caridade. Então, isso daí também serviu para a nossa evolução. Deus, com certeza, deixou isso acontecer, porque nós temos que passar por isso para podermos o planeta evoluir. Porque eu acho que a evolução minha só depende de mim. Mas a do planeta total, para me transformar, depende de cada um de nós para um coletivo total. Uhum. Sabe por que eu coloquei isso, Eliane? Porque quando Jesus falou para os apóstolos, né? Um dentre vocês irão me trair, não é isso? Uhum. Então, assim, Jesus já sabia. Porém, ele deixou o livre-arbítrio. Judas poderia ter não feito isso, mas ele escolheu fazer. Então, eu não vejo que Deus tenha culpa no que Judas fez. Claro Eu que acho não. que foi dele. Então, quando eu falo assim, será que Deus tem culpa da pandemia? Porque não Claro foi que não. Deus que mandou o ser humano comer bichinho, ou o ser humano criar em laboratório qualquer coisa. Ele Olha, deu ao homem o livre-arbítrio. Aí o homem jogando saquinho no mar, garrafa no mar, vai degradando o planeta por livre e espontânea vontade. uhum. Entendeu? E Deus está deixando. Até que ponto eu não sei. Na verdade, Deus não é um mágico, né? Ele não intervém. O mundo se autogoverna por suas leis. Exatamente. Da causa e efeito, etc, etc. Mas não existe interferência divina. Não. Nunca houve, nunca vai haver. É isso que eu entendo, entendeu? Até sobre a pandemia, Eliane. Eu entendo isso, entendeu? Que em determinado o homem criou, aconteceu um acidente, não importa que jeito que seja que aconteceu, mas o fato é que aconteceu. Mas assim, Deus deixou que acontecesse, entendeu? Eu acho que por uma lição, por nos dar liberdade, para nos ensinar alguma coisa, nós aprendemos muito com a pandemia. Sim. Ele sempre vai deixar, alguns, né? Vai Alguns. interferir. Sempre vai deixar. Deus nunca vai interferir. Não. Por quê? Quer O que ver vai uma acontecer? Se você não aprendeu e o outro aprendeu, o outro evoluiu, você não evoluiu. Então, você quer ver um ganho? Você não aprendeu nada com a pandemia. Continua sendo mal, continua sendo uma pessoa perversa, continua sendo... Você não evoluiu. O outro foi fraterno. Ele foi lá, foi ajudar. Olha, eu vou no mercado, compro para você, pago na sua casa. Isso. Ele teve a proatividade de ajudar. Exatamente. Então, para ele serviu. Deus não vai falar assim, não, eu vou mudar o esquema, vou tirar o obstáculo da frente, vou melhorar. Não. Vai deixar.
Por quê? Nós vamos sair de mundo de expiação de prova para regeneração, os espíritos que forem para isto são espíritos que realmente merecem ir. Verdade. E se você, eu, não merecer, nós vamos ficar aqui e os outros vão. Ou ir para um lugar pior, né? Na verdade, eu acho que não vai ter um regresso. Você vai ficar Regresso no não. que se você está. Não, o lugar é pior, mas a gente não perde o nosso aprendizado, mas a gente pode ir, porque já houve transmigrações para o nosso planeta de povos muito tecnológicos, mas que vieram na idade Mas que não primitiva. tinha moral, né? Sim, exatamente. Ai, Não gente, é não que eles quero voltar mais voltaram, para trás, não. não é que eles voltaram, mas eles Não, tiveram exatamente. que passar por uma situação ruim de novo. Passam pelos mesmos problemas. Quer dizer, ele tem, o que é pior, né? Eu tenho conhecimento intelectual, porém não apliquei. Automaticamente não tenho a base moral. Sim. Eu não sigo. Vocês sabem que é o maior ganho que eu tive? Vocês. Fala isso não, que eu começo a chorar aqui, hein? Não, é sério, porque foi durante a pandemia, durante todo esse isolamento, essa, né, situação que nós vivemos, que o Marcelo teve essa ideia, foi amadurecendo, você e o Carlos, me convidaram, hoje a gente passa a ser uma família, e esse foi um belo ganho que eu tive, sabia? E é muito gostoso esperar o domingo e ter vocês comigo. Eu tenho eterna gratidão. Eu também aguardo o domingo assim, ansioso. Eu conheci a Conceição, foi uma benção, a Eliane, a Dona Clara, né? Agora eu não sei quem que é o Feijoada. O Feijoada não pode entrar aqui, senão a gente não faz nada. Olha só que beleza. No futuro a gente vai ter lugar em Portugal para passear. Verdade. Nós vamos lá para a província da Conceição. Já estamos tentando iniciar a vinda dela para o Brasil. Também, lógico. Com certeza, vai ser um prazer. Ela vai vir, né, Conceição, um dia, né? Um dia vou. Para chupar jabuticaba. Sim. Não só, várias plantas mesmo. Isso, se Deus quiser, que assim seja. Amém. Bom, agora é você, né, Conceição? Sim. És tu. Certo? Então vamos apaziguar os nossos corações. Vou pedir ao Dr. Bezerra que, por favor, possa fluidificar as nossas águas, pôr o remédio necessário para cada um de nós. E vou pedir também pelos nossos inimigos, presentes e ausentes. Então, agradecemos aos bons espíritos que estiveram conosco, rogamos que nos ajudem a pôr em prática todos os ensinamentos de amor, de caridade e de compaixão com o próximo, tirando o nosso orgulho e nos ajudarem a compreender as situações diárias nas nossas provações e aprendizado. Pedimos também por todas as pessoas necessitadas de oração, necessitadas de alimentos, necessitadas de habitação, necessitadas de hospitalização e de tratamentos, dos velhinhos que estão nos lares, as pessoas desamparadas, as pessoas que estão nas prisões e por todo o mundo que nesse instante e em todo instante precisa de uma palavra de conforto, de uma palavra de carinho, de um afeto, de qualquer coisa que os bons espíritos possam tocar nessas pessoas neste momento. Também pedimos por nós, pelas nossas famílias e por todo o mundo. Auxilia também cada um que precise de conforto, de amor e carinho e paz. E não esquecendo a nossa lista de pedidos. Senhor, tu sabes a necessidade de cada um que está na nossa lista, de cada pessoa que precisa, seja o que for, que essas pessoas sejam tocadas por ti. Elvira Sarã,
Genésia Sarã, Gabriela Morgatti, Luís Gustavo Santos Silva, Lisiana Santos Silva, Jéssica Santos Silva, Sérgio Henrique Anachine, Maria Teresa de Carvalho, Júlia Adassa da Silva Santos, Guilherme Gabriel Romanguel, Ana Regina Jusceto de Menezes, Manuela Gaeta Blasi, Jesualda Cândida de Lena, Maria Camila Cruz, Margarida Conceição, Maria Paula dos Santos e Silva, Leonardo Imafuco, Eduardo Bento. Fazendo com que o término, meu Pai, desta reunião, a gente se sinta fortalecido na prática do bem maior e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que esta divina instrução seja proveitosa para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião de amor, e para os quais pedimos a misericórdia de Deus. Obrigado, Mestre Jesus, por estar presente em nossas vidas, nos dando discernimento, amor divino. Obrigado aos anjos, aos mentores espirituais e a todas as entidades divinas que estiveram presentes e que estão presentes diariamente com cada um de nós. Obrigada a todos por estarem aqui conosco. Pedimos agora aos bons espíritos que continuem conosco com a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Gratidão. Amém. Muito bem. Bom, é isso, pessoal. Eu acho que o Google Meet foi aprovado, né? Tranquilo? Sim. Eu tinha uns arranjos aqui com o fone, mas tudo bem. No fim deu tudo certo. No fim dá tudo certo. Nosso amigo Chico, ele estava viajando, ele volta. Ele falou para mim que domingo ele está de volta na nossa reunião. Tá bom? Maravilha. Tá. Ótimo, excelente. Então, uma boa noite para vocês, uma Boa noite, excelente pessoal. semana. Todo Eliane, Dona Clara, Conceição, Carlos, Marcelo, um grande abraço. Tchau, gente. Grande abraço. Tchau. Isso aqui.